Sabe o que Jesus fez com Pedro? Apesar de ter se assentado com aquele coração, ele se rendeu, ao ponto de Jesus replicar a cena do seu chamado, porque no momento que ele foi chamado, houve uma pesca maravilhosa, e Jesus disse para ele: Pedro, a partir de agora tu vai ser pescador de homens. Jesus replicou a mesma cena, é trazer a memória, por isso que mesa é um memorial, é botar na memória o sacrifício de Jesus, viver intensamente para a glória dele, se rendendo a ele. Mas ele já está rendido, completamente rendido. Ele entendeu que tinha provisão, ele entendeu que tinha comunhão, ele entendeu que precisava se render. E à noite eu quero dar continuidade a essa visão da mesa, mesmo não tendo nenhuma mesa posta aqui, porque já o fizemos pela manhã. Mas pastor, teria algum problema fazer à noite? Não, teria problema nenhum. Podia ter a ceia aqui de manhã, à tarde, à noite, não há nenhum pecado nisso, nenhum problema nisso, desde que façamos tudo conforme a palavra de Deus nos fala. Mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, versos 23 até o verso de número 26. Quero, agora à noite, no mesmo texto, extrair lições da mesa, é o tema da nossa reflexão, lições da mesa. E quero ler o texto. E quero pedir, logo depois da leitura do texto, que o nosso quase pastor Vitor, vem cá Vitor, chegou agora, deve estar chegando lá do Palavra da Vida. É bom sim, a gente pega logo quando ele pensa que eu não percebi. Vem cá Vitor, você vai orar por mim, por essa palavra. E é bom a igreja te ver aqui. Saudade de você, meu filho. Tudo bem? Certinho. Cheguei agora de viagem. Eu percebi. Já chega trabalhando, não é assim? Soldado vem para o quartel, o que ele quer? Trabalho, vamos trabalhar. Eu vou ler a palavra, você vai orar, combinado? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade do culto. Que nós nos lembremos a razão de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, a fim de que sejamos aperfeiçoados e, ao fim do culto, possamos aprender lições que nos tornarão mais semelhantes a Cristo. Que o Senhor capacite o Teu servo, que ele, como instrumento do Senhor que é, seja usado por Ti para edificar essas vidas, para que o Teu corpo seja bem alimentado, Pai. Assim nós oramos e louvamos o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitor. Coisa boa. Queridos, pela manhã eu tentei fazer uma reflexão nesse texto, no sentido da gente observar como o ritual está prevalecendo sobre uma coisa que nós perdemos praticamente a essência do que é a mesa do Senhor. Agora à noite eu quero extrair algumas lições. Por quê? A gente olha para a palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a
comunhão, ou seja, se dedicava a ensinar a palavra, todo o ensino apostólico, e se dedicava à comunhão. Agora, ao partir do pão e às orações, como isso era feito nas casas, e eles iam se reunindo no pátio do templo, nas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. A gente olha para os discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos, quando estão caminhando e conversando com Jesus, não conseguem perceber que era o Mestre. Quando é que os olhos abriram? No partir do pão. No momento em que a comunhão estava sendo exercida, os olhos se abriram. Tem uma coisa muito forte nesse negócio da mesa e do pão. E quando a gente começa a observar mais com afinco a palavra de Deus, esses elementos, o pão, o vinho, não é de hoje que estão presentes simbolicamente na vida de alguns em determinados momentos para gerar comunhão. Você olha para a vida do José do Egito, lembra do Zé? O Zé está lá na cadeia. E quando o Zé está lá, quem é que estava com ele na cadeia? Um copeiro e um padeiro. O copeiro servia vinho e padeiro pão. Que coisa interessante. Ali você já começa a perceber simbolicamente que, apesar da prisão, o Senhor estava manifestando comunhão. O Senhor estava com ele. E a gente vai perceber, então, no decorrer das Sagradas Escrituras, desde a saída do povo, e eles vão para o deserto, e chegam no deserto, não tem o que comer, eles começam a falar, a gente vai passar fome aqui, e eis que vem o maná, um pão que descia do céu todos os dias para sustentar o povo. O povo se alimentava. O povo estava se fartando. O que era esse maná? Era uma simbologia de Cristo. E aí depois já em Êxodo 12, quando você olha os versos 14, 17 e 24, eis que está sendo estabelecida a Páscoa. E a Páscoa eles deveriam então reunir família e deveriam então comer nesse tempo e a semana inteira pão sem fermento, que era isso. A simbologia de um pão que não tinha contaminação alguma. Isso já está tipologicamente representando o pão vivo sem pecado que veio por cada um de nós. Quando a gente observa através da história e progressivamente Deus vem mostrando e revelando o seu amor, me chama a atenção na instituição da Páscoa em Êxodo 12, porque a Páscoa, você vai ver que o próprio texto vai falando, comemorem como decreto perpétuo, verso 12, e diz, celebrem esse dia como decreto perpétuo, verso 17, lá no verso de número 24, obedeçam essas instruções como decreto perpétuo. Irmãos, o que é perpétuo? É para sempre. Não vai mudar. Aqui está estabelecido um princípio. Mas que princípio é esse? Ao ponto de então na festa da Páscoa, a festa ágape, a festa do amor, vai ser instituída então a ceia do Senhor. Há uma continuidade, agora um novo pacto, uma nova aliança. O Senhor vem demonstrando tudo isso, que a mesa, o pão, a provisão do Senhor é presente com o seu povo. Mas isso não é de agora. E por isso talvez você deva se perguntar, ou me perguntar, pastor, mas não culminou isso na cruz em Jesus? Tudo não convergia para ele? Claro. Mas isso não deveria ter findado ali. Por que na cruz, então, não acabou esse negócio de mesa?
Por que na cruz não acabou esse negócio então de pão? Ao contrário, se você não se assentar na mesa, nunca você vai entender a cruz e o sacrifício de Jesus, porque antes da cruz, ele reuniu os discípulos na mesa e apontou para o que viria a acontecer logo no momento seguinte. Ele explica: isso é meu corpo que é dado por vós, isso é meu sangue que vai ser derramado por vós. Ou seja, a mesa, ela precede a cruz e ela aponta para a cruz. Mas a cruz foi uma única vez, e a mesa veio antes, durante e após a crucificação. Porque celebramos um memorial, depois de tanto tempo está sendo lá designado. Façam isso, mantenham isso, porque lá em Êxodo está dizendo que isso será como estatuto perpétuo. Não vai parar. Se cumpre em Cristo e continuamos na mesma celebração, na mesma visão. É isso que o texto está querendo dizer para cada um de nós. Quando olhamos então para a mesa, e essa forma de repetir, trazendo em memória o sacrifício de Cristo, nós só vamos compreender isso quando realmente comungamos com Ele. Quando participamos de tudo que Ele tem para cada um de nós, entendemos o sacrifício de Jesus, e após isso devemos manter como comunhão no corpo de Cristo. Agora, irmãos, você acha que é fácil se assentar à mesa cumprindo isso? E Jesus o fez com uma família tão difícil. Quando Jesus institui ali com os discípulos a ceia, ele bota ali os 12. E ele vai partilhar de si com os 12. Pois ali é a simbologia da cruz. Você olha para Pedro. Impossível. Camarada difícil, rapaz. Temperamento forte. Pedro era um sujeito que, para mim, foi talvez o maior traidor da história. Ele bateu no peito e falou assim: essa cambada aí te larga. Eu não. Essa turma aí, Deus, não, na hora H, vão te deixar. Eu não te deixo. E Jesus falou: Pedro, menos. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai... Ele fala: não, eu não, Senhor, eu não. Essa turma aí, eu não. Essa turma aí é fraca. Pessoal, ó, pode acreditar, Deus, estou contigo. Irmãos, e inicialmente me parecia até ser sério. Porque quando chegam os soldados para prendê-lo, Pedro desembanha a espada e já corta logo a orelha de Malco. Ou seja, ele estava disposto, gente. Mentira ou verdade? Ele estava com disposição. Mas daqui a pouco, quando percebeu, aí o povo olhava e falava assim: tu era um deles, tu fala como ele. Ele: eu não tem nada a ver comigo, não. Eu, hein? Sei nem quem é esse tal de Jesus. Sei nem do que vocês estão falando. Irmão, você acha que é fácil sentar perto de André? André era discreto, é aquele caladão. O mundo está desabando, ele está ali. Aquele cara de poucas palavras, fala quase nada, quietinho, na dele. Tiago, menor, ele servia fielmente até a Jesus. João era o discípulo amado, dito por ele mesmo. Ele escreve: eu, João, o amado. Se a pessoa vai escrever uma epístola para a igreja, vai escrever assim: eu, Anderson Maciel, o discípulo amado de Deus. Aliás, eu reclinava a minha cabeça no peito do mestre. Eu sou o amadão, eu sou o queridão. O que a igreja ia dizer? Presunçoso, prepotente, soberbo, está se achando, né, Anderson? Você não é nada disso, não. João era assim. Olha para Natanael, sincerão. Olha para o cobrador, Mateus. E tu senta numa mesa olhando para o cobrador, parece que ele já está falando para você: está me devendo, hein?
Porque tem gente que sabe cobrar como poucos, pagar às vezes nem tanto. Mas para cobrar, meus irmãos. Tomé era um cético. Só acredito vendo. Bem-aventurados que não viram e... Camarada cético. Toca aqui, Tomé, toca. Vem aqui, Tomé. Toca aqui. Vê aqui. Olha aqui, Tomé. Olha para Tiago. Rapaz, camarada inoportuno. O que não falta de uma família é gente inoportuna. As pessoas hoje estão tão sedentas com seus problemas, irmãos, que perderam o senso das coisas. O que eu percebo hoje é um povo aflito. Pastor, fala comigo agora. Pastor, diz comigo agora. Aí tem que... Meu irmão já dá agonia de ver ele. Liga uma vez, liga outra vez. Manda mensagem no Instagram, manda no Face, manda não sei o que. Liga para... Cadê o pastor? Cadê o pastor? Pastor. Aí você vai ver qual é o problema. Minha unha que inflamou. Entendi. Estou te entendendo. Eu acho que eu estou te entendendo. Mas pastor, respeita a minha dor, mas respeita o meu tempo também. Ainda oro, ainda faço devocional, ainda tenho família, ainda durmo, irmãos. De vez em quando, de meia-noite às 6, eu não estou fazendo nada, eu durmo. Mas as pessoas estão assim, olha para mim, me enxerga. E isso tudo é colocado na mesa. Olha o tipo de gente que está na mesa agora para partilhar. E a mesa é essa peça central das vidas cotidianas. A mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de partilha, mesa é lugar de olhar no olho, mesa é o centro da família. O que mais Satanás faz para derrubar uma família é tirar a mesa. Tirou a mesa, está acabando com a comunhão. Tirou a mesa, não tem mais o compartilhar. Tirou a mesa, vai tirar toda a estrutura do simbologismo que a mesa carrega. Porque quando você senta na mesa, você olha no olho. Quando você senta na mesa, você partilha. Mas tem gente hoje que senta na mesa e já está assim, ó. O que você achou da batata frita aí? Está aqui no celular. Aí o outro entrou uma mensagem aqui. Achei muito salgada. Na mesa. Eu vou hoje em restaurante, eu vejo famílias na mesa. Não tem diálogo, é celular na mão e assim. Assim. Acabou. Por isso que as relações estão cada vez mais superficiais. Maior importância, uma das grandes importâncias que a mesa tem, mesa é para gerar comunhão. E pela manhã eu dizia isso, é o símbolo do elo entre as pessoas, é o momento de você falar de experiências, falar de frustração, falar de amor, falar de tensões, falar de dificuldades, pedir socorro, é na mesa. É na mesa que a gente senta e a gente fala, eu preciso dessa família. Eu preciso de vocês. É na mesa que a gente fala, olha, eu estou vivendo um drama no meu trabalho, eu peço a vocês que orem por mim. E há consequências espirituais quando a gente não consegue dar valor à mesa. E Deus sabia disso ao ponto de falar, celebrem a mesa, sentem-se à mesa, olhem uns para os outros na mesa. Eu não queria fazer aqui, como fiz pela manhã, uma mesa onde a gente pega um cálicezinho, a gente cumpre um ritual e a gente não olha no olho, a gente não comunga a fé, a gente não trata experiências, a gente não tem firmeza de um poder contar com o outro. Por quê? Isso é o contrário do que Jesus instituiu. A mesa serve para ter comunhão, bênçãos. Segundo lugar, a experiência da mesa não traz só comunhão, mas ela também traz provisão.
sentar numa mesa vazia chega a dar tristeza, não é, irmãos? Às vezes até um cafezinho, uma água, e se tiver um biscoitinho, já começa a fazer diferença. E nós vamos perceber então na palavra de Deus, que quando Deus está presente, nada nos falta. Ao ponto do salmista declarar: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada. Porque se tem umas coisas que Deus é provedor. As narrativas vão destacar a bondade de Deus, sua capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Quando a gente senta na mesa, quando a gente comunga com o Senhor, nós sabemos que há provisão em tudo quanto precisarmos. Nós não temos um Deus insensível, ao contrário, nós temos um Deus que se compadece de nós, que tem o querer e o efetuar nas suas mãos. Um Deus que tem bênçãos desmedidas. Pois vós, sendo os maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é em abençoar, é prover. Quando nos sentamos à mesa, precisamos nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Por isso a mesa do Senhor tem uma figura que vem falando para cada um de nós até de holocaustos, de sacrifício, de carne, de sangue, porque ali tinha provisão. E quando sentamos na mesa do Senhor, é preciso a gente observar desde lá de trás nas Sagradas Escrituras, que na mesa continua tendo a mesma provisão. É impossível sentar na mesa do Senhor e sair com fome. E tem gente que vem para a igreja, sai e fala: aí, como é que foi o culto? Não gostei não, aquela música que cantou ali, achei muito animada. E não se alimentou. Às vezes está aqui um banquete montado, um pega, o outro se farta, o outro come, o outro está feliz da vida, mas tem sempre um dizendo assim: ah, meu Deus, eu estou com uma fome, não sei nem o que fazer. Mas a provisão está colocada, porque não entende uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. No deserto tinha um maná, esse maná simbolizava Cristo. Em Êxodo 12 eram os pães asmos sem fermento. Na Páscoa, que simbolizava o Cristo sem pecado. Na ceia temos o pão partido, e o próprio Jesus fala: é o meu corpo. Pão, corpo, que é dado por cada um de vocês. Ou seja, na mesa tem pão, tem provisão. É o meu corpo que é dado por cada um de vocês. Agora, como igreja, como corpo de Cristo, por que será que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Porque na igreja tem que ter provisão para todos os famintos, aqueles que vêm, que têm fome e sede, aqui serão saciados. Aqui é um corpo, aqui é um lugar de fartura. Nós precisamos sustentar com alimentos famintos. Por isso o profeta Isaías dizia: todos vocês que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Eu nunca vi ninguém comprar sem dinheiro, a não ser que compre fiado. Isso nunca deu certo. Ele está dizendo aqui: vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprar e comei sem dinheiro. Olha o que o texto fala. E diz assim: e sem preço, vinho e leite. Não tem preço. Está na mesa do Senhor. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Irmãos, a gente está investindo tempo, recurso, dinheiro em coisas que não podem nos satisfazer. E o texto continua: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Irmão, coisa boa é uma gordurinha, é ou não é?
Você pega aquele churrasco assim, aquela carne assim, aquela gordurinha. Irmãos, isso é fantástico. Pega uma carne magra sem gordura, tem gosto de quê? É horrível. Esse dia em casa eu peguei umas peças de cupim, fiz uma panela de pressão assim, com purê, com noz moscada, com assim, requeijão, assim. Fiz um molho assim. Eu cozinhei o cupim com vinho, na panela de pressão. A Meline comeu e falou assim: papai, isso está uma delícia. Eu falei assim: e acredite, essa gordurinha, esse negócio é da carne. Olha o sabor que dá. Aí tem gente que está comendo, mas não tem uma gordurinha, não tem nada. Eu não estou falando do outro aí que prometeu picanha e o pessoal está comendo abóbora, não, gente. Eu estou falando do negócio para valer. Na mesa do Senhor tem fartura. O negócio é sério. O negócio é para valer. Vocês estão pensando coisa que eu não estou falando. Versículo 3, preste atenção nisso. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo. Eu gosto disso. Pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Sabe o que é isso? Provisão, recurso, cuidado, tudo que você precisar. É um pacto do Senhor de prover, de estar à frente, falar assim: ó, eu estou contigo, nada vai te faltar, eu te darei abundantemente, além daquilo que pedires ou que pensares. E tem gente que está na mesa do Senhor com fome, tem gente que está na mesa do Senhor numa angústia, pega um pedacinho, parece aquela mulher, né? Ah, Senhor, os cachorrinhos comem da mesa, está ali procurando uma migalhinha, né? Aquela mulher fala: eu sei que o Senhor veio para o judeu, não é para o gentio, mas se cair uma migalhinha dessa, eu como gentio, estou aqui para pegar, porque basta um pouquinho, que eu sei que vai funcionar. Aí Jesus fala para aquela mulher: grande é a tua fé. Porque tinha uma mesa farta para o judeu, e ele veio para os seus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Da parte do Senhor tem provisão, aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como? É uma pergunta, irmão. Como? Me responda. Como não nos dará com ele todas as coisas? Não é parte de coisas, são todas as coisas. Quando você sabe o sentido da mesa, o reino está em primeiro lugar. Você bota o reino, as coisas do reino, investir no reino, servir o reino, viver o reino. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, esse pão, é a nossa provisão. Onde Ele está tem fartura, onde Ele está tem alegria, onde Ele está tem paz verdadeira. Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor quer operar maravilhas, fazer coisas tremendas, mas para isso, irmãos, venha à mesa e se valha da provisão do Senhor. Não ande inquieto dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que faremos, porque de todas essas coisas o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam. Agora, o que vocês devem fazer? Olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, não semeiam, nem fio, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais a cada um de vós, homens de pouca fé. Salmo 78, verso 19 e 22, diz assim: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É uma pergunta. Sabemos que quando Ele feriu a rocha, começou a brotar e jorrar águas torrentes. Água da rocha. Mas conseguirá nos dar de comer? Pode Deus suprir todo um povo? E aí Deus ouviu
e se enfureceu. E com fogo atacou Jacó, e a sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus e não confiaram na sua provisão. Se tem uma coisa que fere o coração de Deus, é um povo que diz que Deus é poderoso, que Deus é cuidadoso, que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e não vive debaixo do seu cuidado, não se assenta na mesa e não se vale da sua provisão. Irmãos, mesa é lugar de provisão, e quero concluir, mesa é lugar de redenção. Por isso, ele fala, isso é meu corpo, que é dado por cada um de vocês, isso é meu sangue. Na verdade, a mesa já estava apontando para a cruz, onde o Senhor se renderia como um cordeiro pascual. Jesus ofereceu uma refeição aos seus discípulos, oferecendo pão como seu corpo e vinho como seu sangue, pois simbolizava a sua redenção na cruz. Ele estabelece, então, essa ceia como um memorial, para que possamos perceber que na mesa do Senhor tem redenção. Ele se rasgou, ele se despedaçou, ele viveu uma legítima comunhão com os seus, tendo intimidade com os discípulos, partilhando e se doando em compaixão em todo o tempo. E olha que não era fácil. Você imagina participar da mesa do Senhor com um traidor. Aliás, Jesus sabia quem haveria de o trair. E às vezes me perguntam, pastor, quem pode participar da mesa do Senhor? O Senhor sabe? Eu falei, eu não sei, Jesus deixou até um traidor e endemoniado, que ele falou, é Satanás, endemoniado e traíra, e participou da mesa. Isso me gera uma profunda reflexão, porque eu penso que o que Judas teve foi a última oportunidade de se render a Cristo. E ele participou indignamente. E logo depois veio a sua condenação. Quando eu olho para isso, irmãos, forte demais. Talvez seja a última oportunidade, a última chamada. Porque, como falei pela manhã, do que é digno, do que é indigno, e quero concluir dizendo, por essas questões, tem muita gente convidada a participar da mesa, mas estão fracos, doentes, porque mesa é lugar de cura, mesa é lugar de saúde, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de provisão, mesa é lugar de você se render a Ele, se renda a Ele, mesa é lugar de rendição. Não adianta estar na igreja, não adianta participar de ritos e de atos cerimoniais, se você não se render a Ele totalmente. Através dessa união, da provisão, da salvação, a mesa nos convida a experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós, mas isso só é possível quando nos rendemos totalmente a Ele. E foi o que Pedro fez.
Pedro falou que não ia negar, mas negou. Mas a imagem de Pedro, desassistido, desorientado, depois da mesa que simbolizava a cruz, Jesus foi crucificado. O texto fala que Pedro chorou amargamente. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Mas ele não via mais futuro. Então ele volta para a indústria pesqueira. E quando Pedro volta para a indústria pesqueira, determinado dia, eles estão pescando, não pegaram nenhum bagre. Nem aqueles peixinhos, como é que é o nome daquilo? Como? Cocoroca, cospe grosso, esses nomes que vocês têm, aquela história aí. Não é? Eles não pegaram nada. Aí, de repente, um deles ouve uma voz vindo da praia, ali pertinho, dizendo assim: joga a rede lá no canto. E eles jogaram, e houve uma pesca maravilhosa. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Apesar de ter se assentado com aquele coração, ele se rendeu ao ponto de Jesus replicar a cena do seu chamado, porque no momento que ele foi chamado, houve uma pesca maravilhosa, e Jesus disse para ele: Pedro, a partir de agora tu vai ser pescador de homens. Jesus replicou a mesma cena, é trazer a memória, por isso que mesa é um memorial. É botar na memória o sacrifício de Jesus, viver intensamente para a glória dele, se rendendo a ele. E quando vem a memória de Pedro, e um dos discípulos fala assim, é o mestre. Meus queridos, eu não sei com que roupa ele estava, eu sei que ele pega uma capa, bota. Eu nunca vi ninguém botar capa para pular dentro d'água. Você já viu isso? Só Pedro. Não foi assim? Eu acho que ele viu sua condição diante do Senhor. E agora então o barco vai se aproximando da areia. E o texto fala assim: ninguém ousava falar coisa alguma, silêncio sepulcral. Agora ele vai ter com o mestre, mas ele já está rendido, completamente rendido. Ele entendeu que tinha provisão, ele entendeu que tinha comunhão, ele entendeu que precisava se render. E ele completamente rendido, Jesus, muito quietinho, pega os pães e os peixinhos, começa a assar. E aí Jesus faz aquelas perguntas retóricas a Pedro, que eu não quero ficar aqui elocubrando, né, o seminarista aí, dentro do conceito grego do que é o amor. Do estorge, do filéu, do ágape. Tu me amas? Aí Pedro começa a se embananar. Aí vem a segunda: tu me ama? Aí chega na terceira e já fala assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu já cansei de falar, de prometer e não cumprir. Eu estou cansado, Deus, de promessas vãs a Ti. Eu estou cansado de declarar que eu não vou fazer e eu faço. Eu estou cansado de pedir ao Senhor, me ajuda. Assim ocorre na minha e na tua vida com o pecado. Tem pessoas que estão me assistindo nesse momento que estão dizendo: eu estou cansado de pedir perdão a Deus, eu já tenho vergonha de falar com Deus desse meu pecado, eu já não aguento mais falar disso. Eu estou com vergonha de falar: Deus, mais uma vez, me perdoa, eu errei. Pedro estava assim. Aí Pedro falou assim: eu não vou falar mais nada, Pai.
falo mais nada. O Senhor sabe, mas o Senhor sabia que ele já estava rendido. O que está sendo colocado ali? Pães e peixes. Sabe por quê? Abundância, provisão. E aí Jesus vira para aquele homem e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso é de lascar. Como é que tu vai confiar a tua maior riqueza a um traidor? Como é que tu vai confiar a tua maior joia que você morreu por um cara que acabou de te trair? Porque quando você vem rendido à mesa do Senhor, tudo se faz novo. Porque quando você está rendido a Ele, quando você participa da mesa rendido a Ele, há uma oportunidade de recomeço. Deus tem recomeços para cada um de nós. Quando você está completamente rendido a Ele, aí Jesus fala: Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Se você for ver o verbo grego, está falando assim: Pedro, tu é pedrinha, mas sob o pedregulho, a rocha que sou eu, que é Cristo, a igreja será edificada. Tu é pedrinha, mas sobre a rocha, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, eu vou edificar a minha igreja. Sabe por quê? Deus tem recomeço para a igreja hoje. Deus te chama a uma rendição completa, inequívoca e total a Ele. Na mesa dEle tem rendição. Curve sua cabeça agora e fale com Deus. Fala: Senhor, eu percebi pela manhã a ênfase na comunhão. Eu sei que na tua mesa Deus tem comunhão, na tua mesa tem provisão, na tua mesa tem rendição. Agora, Deus, eu estou aqui completamente rendido ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Faz essa oração dizendo assim: toma minha vida em tuas mãos, Pai. Eu me entrego sem nenhuma reserva. Eu entrego todo o meu ser. Eu estou participando há tempo de cultos, de rituais, mas nessa noite eu estou fazendo uma entrega diferente, como um dia Pedro se entregou. Ele se rendeu. Ele estava na mesa, não tinha percebido talvez algumas coisas, até que as coisas fizeram sentido. Hoje, Deus, essa palavra faz sentido com a minha vida. Eu me rendo ao Senhor, eu me entrego por completo, dizendo: cumpre em mim o teu querer, Pai, faça em mim a tua vontade. Eu não posso sair daqui, Deus, depois dessa palavra, sem ter uma postura, uma atitude de fé. Eu me rendo ao Senhor. Todos estão de cabeça baixa. Quantos fizeram essa oração? Faz um sinal assim para mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.